Bom, agora a gente vai solucionar alguns problemas em C que o professor passou, né? E o primeiro é o do baralho. Vou abrir aqui. Aí. O problema é da maratona de programação. Chama baralho embaralhado. Que esse problema se resume no seguinte: a gente tem um baralho com a quantidade de cartas par. E a forma de embaralhar esse baralho é assim: a gente divide ele exatamente no meio. Ou seja, como é par, vai ficar, por exemplo, um baralho de 6 vai ficar 3 para cima e 3 para baixo. E depois, na hora de embaralhar essas duas metades, a gente vai intercalar elas exatamente uma de cada monte. Uma do monte de baixo, outra do monte de cima, outra do monte de baixo, outra do monte de cima. Intercalando desse jeito até acabar o monte. E o problema pede o seguinte: a gente tem que fazer um programa que você vai digitar a quantidade de cartas e o programa vai ter que calcular quantos embaralhados vai precisar para o baralho voltar para a posição original. Vou abrir o Excel aqui. Eu vou usar o Excel como exemplo para a gente fazer um exemplo aqui, né? Então, vou colocar aqui baralho de... Vamos começar pelo de 4 cartas. Baralho de 4 cartas. Então, se a gente digitar 4 no programa, a gente tem um baralho de 4 cartas. Ele iria ser mais ou menos assim, a ordem dele. Aí o problema pede para a gente dividir no meio e ir intercalando. Ou seja, se a gente dividir no meio, então essa é a metade de baixo, essa é a metade de cima. O contrário, né? Essa é de baixo, essa aqui é de cima. Aí a gente tem que embaralhar esse baralho usando aquele esquema que eu falei, de pegar uma de baixo, uma de cima, uma de baixo, uma de cima, né? Então vamos começar pelo 3, depois o 1. E depois a gente vai... 3 já está aqui, de 1 já está aqui, depois vai pegar o de 4, depois a outra metade, o 2. E agora a gente faz o mesmo processo. Vou pintar tudo de amarelo aqui para já facilitar. Então a gente vai pegar primeiro o 4, que é a segunda metade, depois o 3, depois o 2 e depois o 1. E mais uma vez. Começando pelo 2, 4, depois é 1. Eu fiz cagada aqui. A gente começa pelo 2, depois pelo 4, depois pelo 1 e depois o 3. Então esse aqui é a primeira embaralhada, a segunda embaralhada, a terceira embaralhada. Vou dar a cor aqui só pra gente não confundir. Essa aqui seria a terceira embaralhada. A quarta embaralhada agora a gente vai começar 1, 2, 3 e 4. Aqui ele voltou a ter a posição original do baralho. Ou seja, num baralho de 4 cartas a gente precisa embaralhar 4 vezes. Para ele voltar a ter o tamanho original dele, certo? A organização, a ordem original. Isso para um baralho de 4 cartas, né? Agora para um baralho de 6 cartas. Olha aqui. Baralho de 6 cartas. 6. Vou limpar toda essa tinta que eu coloquei aqui. Eu vou pintar onde seria metade do baralho. Então um baralho de 6 cartas. Ele tem mais cartas, só que vai funcionar da mesma forma, só que o resultado vai ser diferente. Então
Então a gente vai começar pela metade de baixo, né? 4, 1, 5, 2, 6 e 3. Essa seria a primeira embaralhada. Eu tinha colocado azul. Então essa foi a primeira embaralhada. A segunda embaralhada a gente vai começar pelo 2. 2, 4, 3, 1 e 3 e 5. Essa é a segunda embaralhada. Agora a terceira embaralhada que vai dar o resultado já. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então num baralho de 6 cartas, a gente tem 3 embaralhadas. E aí se a gente prestar atenção, a gente vai ter a forma de resolver isso. Vai ser a seguinte. Deixa eu vir aqui, voltar para o projeto. A gente vai ter aqui nosso main aqui. Se ele já está funcionando. Digitar o 4, ele vai retornar 4. Como o problema espera, digita 4, retorna 4. Se eu digitar 6, ele vai retornar 3. E eu vou digitar o último aqui, ó. Se eu digitar 100.002, ele vai retornar 100.002. Então, vou fazer o último caso, que é o de 2 ali, para confirmar. Mas ó, 2, 2, beleza. Então a ideia do programa é essa, é saber quantas embaralhadas a gente precisa, o baralho voltar até a posição original, seguindo esse esquema de embaralhamento. Então a lógica do programa é a seguinte: em vez da gente usar inteiro, a gente está usando long long, porque o inteiro ele tem o tamanho menor, então na hora de fazer os cálculos isso ia acabar estourando em algum lugar. Então daí eu usei o long, certo? Só que o long normal no Windows ele tem 32 bits, ou seja, ele cabe menos. Daí a gente usa o long long porque dele vai ter 64 bits em vez de 32. No Linux, o long em si já tem 64. Mas se a gente usar o long long, ele também vai ter 64, vai funcionar no Linux também. Nesse código que eu fiz, como eu estou usando o Visual Studio, eu adicionei isso daqui, ó, só para poder usar o scanf normal, sem precisar colocar o underline aqui, porque depois vocês precisariam ficar alterando o programa. Então, vocês podem copiar o código normal, se der um erro você só arranca esse define aqui, que é uma forma do Visual Studio não, da linguagem, digamos, bloquear código inseguro. Eles consideram isso aqui inseguro. Até deve ser, mas não vou entrar nisso agora. Agora voltando, como a gente está usando long, se a gente estivesse usando o int normal, a gente só colocaria o porcentagem D, né? Porcentagem D. Como a gente está usando o long long, double long, sei lá, a gente tem que colocar LLD. Para na hora de o scanf for ler o que o usuário digita, ele conseguir detectar que é um inteiro, só que ele pode ser, no caso ele long long é de 64 bits, um inteiro maior, digamos assim. Então tá, a gente vai ler o que o usuário digitar, no caso 4, 6, 100.002, a quantidade de cartas que o baralho for ter. Tem que ser par, tá? Aí voltando aqui, dando sequência, na verdade, a gente tem um inteiro. Eu vou chamar todos esses long long aqui de int, tá? É mais fácil para entender. Então a gente vai ter esse inteiro n, que ele vai ser o que? A metade das cartas. A gente vai pegar a quantidade de cartas e dividir por 2. A gente colocou 6, vai ser 3. A gente tem a variável resultado. A gente já coloca um valor 1 nela para funcionar certinho a lógica do programa. Depois eu vou explicando isso conforme a gente for fazendo.
Só separar aqui. A gente tem um for, já vou explicar isso. Depois que é feito esse processamento aqui, o resultado vai ser exibido aqui no printf. Então ele vai fazer o que? Vai mostrar a quantidade de embaralhadas que a gente tem, certo? E depois encerra o programa. Agora esse for aqui, como é que ele funciona? A gente está usando long também. Todo lugar que tiver long você considera um int, tá? Então a gente tem um inteiro i, começa no 0. Enquanto esse i aqui for menor que p, que no caso é a quantidade de cartas, eu vou usar um exemplo aqui, seria igual a colocar 6. É o exemplo que vai ter um retorno menor, que vai ser metade. Né? Quando a gente digita 6, ele retorna 3. Como diz aqui no exemplo. Como o programa está fazendo, certo? Esse Excel que eu já usei, eu vou até tirar daqui. Então a gente lá digitou 6. O N vai ser 3. Certo? Então aqui nessa verificação, I é menor que P, vai ser a mesma coisa que... Ele vai começar no 0, então vai ser 0 é menor que 6. Vou separar aqui. Ele vai fazer a primeira verificação. 0 é menor que 6. Ele vai executar, se for menor que 6, né? O verdadeiro, ele vai executar esse trecho aqui. E chegando no final, depois que ele fez a verificação, chegou no final do código, chegou na chavinha que fecha o for, que se eu clicar aqui nela, ela abre aqui em cima, né? Se eu clicar aqui em cima, ele mostra que está aberto aqui embaixo. Se eu clicar nessa, antes dela, na verdade, vim antes dela aqui, ele destacou aqui em cima. Dá pra ver pouca coisa, mas é porque o editor aqui tá um azulzinho, não dá pra ver muito bem. Mas continuando, então acabou essa chave do for aqui, chegamos no final, ele vai vir para cá de novo. Voltou para o começo. Aqui essa variável a gente já criou, então vai só ignorar isso aqui. Vai verificar. O i é menor que p, só que no caso, antes de executar essa verificação, ele vai chamar isso daqui. Esse i++ aqui, para quem não sabe, i++ é a mesma coisa que i é igual a... Até deu uma sugestão aqui, i mais 1. É uma forma de incrementar. Tem outras formas também que seriam tipo i é mais igual a 1. E também está só incrementando um valor na variável. Só que para mim não precisar repetir, aqui eu faço só isso. E para mim não precisar fazer nem isso, como eu quero adicionar um número 1, eu só uso o mais, que ele já adiciona um 1 aqui. Vou colocar menos, ó. O programa também aceita, não vai dar erro. Eu vou fazer o que? Eu vou subtrair 1 dessa variável. Isso aqui foi uma adaptação não, foi um método que usaram para não precisar ficar fazendo todo aquele apetrecho de mais igual a 1 ou é igual a 1 mais 1, porque acaba ficando muito grande e fica confuso para você ler isso de uma forma rápida. Então o i++ é só para incrementar 1 na variável e o menos é para subtrair 1 da variável. Então chegou no final do loop, ele incrementa e depois ele faz a verificação, ou seja, quando ele chega aqui, ele executa do final e vai indo para o começo. A primeira, como já está criada essa variável, ele só pula esse passo. Então incrementou 1, verifica. Agora o i já não é mais 0, o i é 1. 1 é menor que 6, vai executar de novo. Deixa eu só arrancar esses comentários aqui. Vai executar de novo aqui todo aquele código, chegar no final, começa de novo. Adicionar 1 na variável, daí o i vai ser 2. Então vai fazendo isso até o i não ser menor que 6. Ou seja, 5 é menor que 6, vai executar. 6 é menor que 6, aqui já não executa. Porque o 6 não é menor que 6. O 6 no caso é igual a 6. Se eu colocasse o menor ou igual, daí tudo bem. Daí ele entraria nesse loop ou nesse if, não onde a gente usar essa verificação. Certo? Agora eu vou arrancar esses comentários aqui porque só para fins didáticos. Então agora a gente sabe que dentro desse for a gente vai repetir isso
6 vezes, começando pelo 0 até o 5. 0 a 5 é 6, né? 1 a 5 mais 1. Essa é a parte básica da lógica. Não vou entrar muito em detalhe nisso. Tem alguma coisa que alguns podem não entender, que é esse if aqui. E o if funciona da seguinte forma. Deixa eu jogar para baixo aqui. O if funciona assim. Tem uma verificação. Se o resultado for igual a P, ele vai executar esse código. Só que como eu só tenho um comando aqui dentro do if, eu não preciso nem usar essas chaves aqui. Ó. Se eu arrancar ela, o programa ele vai funcionar normalmente. Ele vai fazer isso daqui e já sai do if. Se tiver um código aqui embaixo, ele já vai seguir fora do if, certo? Como isso aqui seria um if de uma linha, eu posso só diminuir ele e deixar aqui à frente. Então só vai dar um break, só vai executar esse comando break e entrar nesse if. Se não entrar, segue o código normal. Como não tem mais código, ele só acaba o if ali, o for, né? Então beleza. O break agora, para explicar para quem não sabe, o break ele faz o que? O break, a tradução de break é quebra. Ele vai quebrar esse laço de repetição, esse for aqui. Então cheguei nesse if verdadeiro, ou seja, essa verificação é verdadeira, vai quebrar o for. A gente coloca isso para não precisar ficar fazendo o for até o final. Por exemplo, se eu chegasse no i valendo 3, por exemplo, eu não cheguei no final do for. Só que se o resultado já deu P, já deu o valor de P, né? Ele já quebraria e não precisaria ficar processando todas as repetições do laço, certo? É uma medida para otimizar, tá bom? Agora eu vou separar aqui mais uma vez. A gente tem esses dois códigos que são o principal para o programa funcionar. A gente tem essa variável C, o valor dela vai ser o resultado que o ciclo me dá. O ciclo é uma função, eu já vou entrar nela. E essa função ela recebe dois parâmetros. O i, que é a carta que eu estou usando. No caso, estou usando a carta, como eu falei lá, ele começa com 6, né? Ele vai executar até o 5. Só que ele começa no 0 em vez de começar no 1. Se eu trocasse para 1 aqui, eu teria que colocar o menor ou igual. Tá? Mas isso é só otimizações de lógica ali, de lógica para o código ficar menos bagunçado, ou você tem que usar menos P++, por exemplo, só que se eu colocar o P++ vai incrementar, então não entra nesse caso agora, esquece que eu falei isso. Bom, voltando, a gente tem um inteiro C, a gente vai chamar essa função, vou passar o valor que está o i, no caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vou passar o n, que é a metade do baralho, ou seja, sempre vai ser 3 o n, nesse caso a gente declarou 6. Aqui a gente declarou 6, certo? Daí sempre vai ser 3, né? Me confundindo com as minhas palavras aqui, mas é isso aí. Vou passar o 0, vou passar o 1 no próximo loop, vou passar o 2 e o n sempre vai ser 3. Eu vou entrar no ciclo, mas primeiro eu vou falar que o nosso resultado, a gente descobrir o resultado, a gente vai chamar essa função mmc. A gente vai passar o resultado, que é o valor antigo, começa no 1, e vai passar o valor c, que é o retorno do ciclo. Ou seja, o ciclo vai me retornar quantas embaralhadas precisa para essa carta voltar para a posição original. Certo? Então o que o ciclo faz? Ele vai. Eu já vou entrar nele. Deixa eu abrir aqui. É assim. O ciclo. Eu estou passando. Deixa eu só confirmar como que eu vou explicar isso para não ficar muito confuso. No caso do. Aqui ó, o ciclo. Eu vou estar passando a carta que vai começar. No caso 0 seria a carta 1. 1 seria a carta 2. Mas isso aí também não precisa se apegar muito a isso. Não vai fazer muita diferença para a lógica aqui. Ou seja, eu estou passando a carta e a metade do baralho. Ele vai executar esse ciclo aqui
até acabar as cartas e depois vai passar o resultado. Eu vou fazer primeiro um ciclo aqui manual para a gente conseguir ter uma visão do que está acontecendo. Voltando para o Excel aqui, o nosso querido companheiro de... Alô, que aí. Excel, nosso querido companheiro de debug visual, sei lá. Bom, então no Excel, ó, vamos fazer o primeiro exemplo. A gente colocou 6 na hora de dar a entrada, o usuário digitou 6 lá, então ele vai executar de 0 a 5. Então, primeiro a gente começa com 0, certo? O i aqui vai começar com 0. Daí o ciclo, na hora que for chamado o ciclo, eu vou passar 0 e vou passar 3, que é a metade do baralho, certo? Eu já fiz aqui, esse n nunca vai mudar, vai ser sempre 3. Nesse caso do 6, no caso do 4 vai ser 2. Vou mudar a cor de fundo para não dar de confusão aí na hora de entender. Então a gente vai executar esse ciclo, certo? A gente define o pos, então um inteiro, como a posição inicial, no caso 0, certo? Então, a posição vai ser 0. O count aqui trocar para contador. Fica mais fácil de eu ler para vocês aqui. Count lá era como se fosse o nosso contador. Ele vai contar quantas embaralhadas. Então, as embaralhadas começam no 0, certo? A gente está sem nenhuma embaralhada. O baralho ainda tem a posição original lá que ele começou. Vamos executar a primeira repetição. Aqui, para quem não sabe, eu vou só explicar. O do while, essa aqui é a estrutura dele, certo? Eu costumo usar assim, que fica mais fácil para eu entender. Vocês usem do jeito que vocês preferirem. O do while e o while, eles são praticamente a mesma coisa. Só que tem uma diferença. A palavra while é enquanto, e a palavra do seria tipo faça. Maria, deu até sugestão aqui. Faça. O while seria enquanto for verdadeiro, executa isso daqui que está aqui dentro, certo? O do while, a diferença é que ele vai fazer faça isso enquanto isso aqui for verdadeiro, ou seja, foi falso, ele para de executar, certo? Eu estou usando verdadeiro e falso aqui, true e falso, só que aqui a gente faz uma expressão booleana, faz uma verificação, né? Se posição for diferente do start, ou seja, começou no 0, ele vai executar enquanto a posição, né, a nossa variável posição, que tem o mesmo valor do start, só que a gente muda o valor dela depois, mas ela vai ter a mesma posição do start. Enquanto ela não tiver o mesmo valor do start, que seria 0, ele vai executar até chegar no final. Isso daí está fazendo... Deixa eu arrancar esses trechos aqui. Isso daí está fazendo o quê? Garantindo que vai executar isso daqui até a carta que a gente está testando na variável posição voltar à posição original dela, que é o start. Eu vou trocar esse start aqui também. Posição inicial. Fica mais fácil para fins didáticos. Então ele vai executar esse ciclo aqui. A gente passa a posição inicial. No caso, o 0 seria a carta 1, o 1 seria a carta 2. A gente vai verificar, enquanto a posição for diferente da posição inicial, vai executar isso daqui, certo? A gente tem um if, naquele mesmo esquema, né, de if de uma linha. Eu poderia simplesmente colocar aqui na frente, vai funcionar do mesmo jeito. Mas aqui eu já coloco ele embaixo para
Fica visivelmente mais fácil para quem não está muito adepto ao código. Ele verifica isso, executa isso. Se não der certo, se não entrar nessa verificação, ele faz isso. Mesmo o padrão if else, né? Então vamos fazer o primeiro teste de mesa aqui. Começamos com 0 no start, posição inicial, ou seja, é a carta 1. A gente vai, a posição tem um valor de 0, posição inicial vai continuar com 1 até o final desse código, que a gente não altera ela, a gente só altera a posição, né? Não a posição inicial. Então a gente verifica. A posição é menor que o n seria 3, né? A posição 0 é menor que 3? É. A gente entra e começa e executa isso daqui. E aí o valor da posição, que era 0, agora ele vai ser 2 vezes 0, que seria 0, 2 vezes 0 é 0, mais 1. Então a gente vai ter o valor 1, certo? Então a gente executou a primeira vez. Como a gente entrou nesse daqui, a gente pula esse else aqui. Adicionamos 1 no contador. Vou adicionar 1 no contador, ele começa com 0, né? Começou com 0, adicionamos 1. Chegou no final. A posição 0 é diferente da posição inicial. A posição inicial é 0. A posição atual é 1. É diferente. Então ele não vai sair. Porque ele só vai sair quando não for diferente. Ó. Esse exclamação aqui quer dizer que é negação. Se eu colocasse igual, igual, quando a posição for igual, daí ele vai sair. Mas quando... Eu acho que eu estou me embananando aqui. Mas ó, quando eu estiver verificando se é igual, quando a posição for igual ao inicial, ele vai executar. Então é isso que eu quero. Eu quero que ele execute enquanto não for igual. Por quê? A posição do baralho, a posição da carta começou no lugar 0, digamos assim, né? Na programação, a maioria das vezes a gente começa com 0. Então 0 seria a primeira posição. A carta que a gente passou é a primeira carta. Ela está na posição 0. A gente vai ter que embaralhar, embaralhar, embaralhar até ela voltar na posição 0. Então, enquanto ela não for a mesma posição que ela começou, ele vai executar. Vamos de novo agora. Com o pos valendo 1. A posição vale 1. 1 é menor que 3? É menor que 3. Então a gente entra aqui mais uma vez. 2 vezes 1 é 2. Mais 1 é 3. Certo? Agora o nosso pos vale 3. Chegamos no final, o contador adiciona mais 1. Ou seja, 2 embaralhadas. Chegamos no final, a posição 3 ainda é diferente de 0. Então vamos executar mais uma vez. 3 é menor que 3? Não, 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3. Certo? Então vamos executar esse trecho mais uma vez. E, no caso seria a posição vai ser o que? 2 vezes a posição. Sim. Ah, tá. Isso aqui eu confundi muita palavra na cabeça. A verificação seria assim: posição 3, ou seja, 3 é menor que 3? Não é menor que 3, 3 é igual a 3. Então a gente não entra nesse if, a gente entra nesse else. Certo? Então a posição vai valer 2 vezes a posição menos a metade do baralho, que seria 3. A posição é 3, 3 menos 3 é 0. 2 vezes 0 é 0, certo? Então agora o nosso pos é 0, a nossa posição é 0. Adicionamos um ao contador. Então a gente embaralhou 3 vezes até o momento. E chegamos na verificação do while. A posição, que é 0, é diferente da posição inicial? Não, não é diferente. Ela é igual. Então agora a gente consegue sair desse while aqui. Daí a gente retorna o valor do contador. A gente verificou aqui é 3.
Então a gente descobriu que para a primeira carta, a carta que está na posição 0 do baralho, está na posição 0, ela é 3 embaralhadas que a gente precisa para ela voltar para o lugar original. 1, 2, 3. A gente for conferir aqui, ó, 1, 3 e 0. A posição dela é 1, começa no 0, 1, 3 e depois 0. Então é isso que essa lógica faz. Ela só verifica se a carta já voltou para a posição original. Isso ele vai executar para cada carta no baralho aqui, ó. Tenho 5 cartas, tenho 6 cartas, vai executar 6 vezes. Só que em vez de começar do 1, a gente começa no 0. É só esse o detalhe que tem a mais aí. Então a parte do ciclo é basicamente isso. Eu não vou fazer o ciclo com cada caso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E agora a gente descobriu o ciclo da primeira carta. O ciclo da primeira carta é 3. A gente vai transformar o resultado, atribuir o valor da variável resultado, o retorno do nosso MMC. Isso daí é a parte de matemática. Isso daí é a parte matemática, né? Que o MMC ele descobre para a gente um mínimo múltiplo comum. E o que essa função MMC vai fazer? Ela vai fazer a mesma coisa. Seria essa fórmula aqui. O MMC ele usa uma função que chama MDC, que é máximo divisor comum. Ou seja, a gente tem que pegar o maior divisor em comum dos dois números que a gente passou, no caso A e B. Ele pega o maior divisor comum desses números e aplica nessa fórmula que descobre o mínimo múltiplo comum. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso aqui, porque isso vai já mais para a parte da matemática. A gente só tem que saber usar essa função, para que ela serve. E essa função ela já tem pronta em vários lugares. Tem algumas bibliotecas de códigos, né, de programação, que já até tem essas funções embutidas na biblioteca. Eu não precisaria criar essa função. Usaria a biblioteca.mmc, por exemplo. Isso aí ela já é um padrão definido na programação, na matemática, né? Na matemática, né? Não é na programação. Bom, então eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas a gente usa o MMC para descobrir o valor do resultado. Ou seja, vou passar todos os ciclos que a gente tem para cada carta e o resultado para descobrir o mínimo múltiplo comum entre eles, que é se eles estão sendo embaralhados a mesma quantidade de vezes, digamos assim. E depois no final a gente verifica. É isso aí. Aqui que eu ia falar. Então, continuando o que eu estava falando, a gente descobre o mínimo múltiplo comum do resultado e da quantidade de embaralhadas para aquela carta e armazena na variável resultado, certo? E depois, no final de cada ciclo e MMC, ele faz a verificação só para a gente não precisar executar, não vou falar infinitamente, mas executar muitas vezes, dependendo da quantidade de cartas. Isso faz o código ser um pouco mais rápido, porque ele não vai precisar verificar tudo. Se ele já chegar no resultado antes de terminar todas as execuções, ele já dá um break aqui e sai do for, porque a gente já tem o resultado, certo? Agora vocês já viram o programa funcionando? Eu vou fazer um debug com vocês, usando o próprio Visual Studio, para não precisar ficar adicionando valor invariável. Eu vou fazer do 6, que foi aquele que a gente já fez aqui no modo escrito, né? Teste de mesa que eles falam. Então, digitei 6, certo? O debug. Para eu poder debugar, o que a gente tem no Visual Studio? A gente tem aqui do lado, ó, quando eu subo com o mouse aqui aparece a bolinha. Se eu clicar aqui, ó, eu adicionei um breakpoint, ou ponto de parada.
Eu posso, tô nessa linha, posso apertar o F9 também, que adiciona o breakpoint, certo? Eu vou deixar só um breakpoint ali para a gente conseguir testar. Então, ó, o programa está esperando digitar, ou seja, o programa está nessa linha aqui, certo? Eu adicionei o breakpoint na linha de baixo. Quando eu der o Enter, ó, ele até pausou o programa, apareceu aqui continuar, aqui não me deu o resultado ainda, porque tá vendo essa setinha amarela? Quer dizer que o programa está nessa linha. Se eu subir em cima do P aqui, ó, o P já tem um valor de 6, certo? O N ainda está com esse número gigantesco aí, porque a gente criou a variável, mas ainda não atribuiu o valor a ela, ou seja, não foi executado isso aqui ainda. Então ela ainda está com lixo de memória. Se eu apertar o F10, o F9 ele adiciona o breakpoint, certo? O F10 ele pula para a próxima etapa. Deu um F10, ó, o valor de N agora é 3, porque ele já executou isso aqui. Ou seja, 6 dividido por 2 é 3. O resultado também está com lixo de memória ainda. Vou dar um F10, executou o resultado é igual a 1, certo? Então, essa ferramenta, essa função de debugar, é a gente fazer o teste de mesa direto no código, sem a gente precisar ficar somando manualmente a variável, que nem eu fiz aqui no Excel, né? Fiquei adicionando marcando o valor de outra variável. Isso aí facilita muito. Aí, ó, eu vou executar o for agora. O i não tem valor ainda, está com lixo de memória, porque ainda não foi executado. Tem um F10, ó, o i já tem um valor de 1. Como o i é menor, o 0 é menor que 6, ele entrou aqui dentro do for. Ó. O valor de c ainda não foi definido. Executou o ciclo, retornou 3, que é a quantidade de baralhada que precisou, certo? O resultado é 1. Após executar o MMC, o resultado foi 3, certo? 3 é igual a 6? Não, ainda não é igual a 6. Então, vamos executar o for de novo. O i tem valor de 1, executei. O i tem valor de 2. Valor de 1 não, o valor de 0 mudou para o valor de 1. 1 ainda é menor que 6 e vai executando isso. 6, 4, 5, pulei o 0 e o 6. O último aqui, ó, é 5. 5 é menor que 6, ainda é. Como 5 é menor que 6, ainda executou, certo? Se eu vim aqui de novo, vale 5, certo? Ele não executou. Por quê? Porque 6 não é menor que 6. 6 é igual a 6, mas não é menor, certo? Então ele sai do loop. E daí o que ele faz? O resultado é 3, a quantidade de embaralhado em comum entre eles. E ele me dá um print desse resultado. Ainda não tem aqui. Quando eu der um F10, ó, na função do print, deu F10, já tem o valor. Só que ele ainda está piscando, né? Porque eu ainda não dei um return. Executei mais uma vez. Executei mais uma vez e ele finalizou o código. Aí já mostra todo aquele texto que o programa exibe, né? O código foi encerrado. O programa tal, exe lá, o processo tal, foi encerrado com o código 0. A gente passou o 0 ali, né? Conforme a gente dá um return de valor diferente, vai dar um código diferente de fechamento do programa. Mas isso não vem ao caso agora porque esse vídeo era só sobre esse exercício. Nos outros vídeos eu vou ser um pouco mais rápido, porque daí eu já não vou precisar ficar explicando essas coisas básicas aí do Visual Studio, porque a ideia é você assistir esse aqui em primeiro, né? Apesar dele não ser um dos mais fáceis, eu explico sobre esses if em linha, né? Tá usando o long, a função debug, criar outras funções aqui, né? Eu não expliquei muito bem, mas é o que? O main é uma função, ela é do tipo inteiro, ou seja, ela vai retornar um inteiro, por isso que aqui eu retorno inteiro, certo? O ciclo, ela vai retornar um long, só que o long a gente trata como um inteiro aqui no nosso exemplo, nesse exemplo específico. Então a gente tem uma função que chama ciclo, ela vai retornar o nosso, abre aspas, inteiro de 64 bits. Ela tem dois parâmetros aqui dentro dela, seria um inteiro, que é a posição inicial, e um inteiro, que é o n, que é metade do baralho, certo? Então é assim que funciona
função. Se ficar muita dúvida, evita a cadeira. Se ficar muita dúvida, vocês vão mandando no comentário, podem me procurar na biblioteca que a gente tira essas dúvidas. E esse código todo eu vou deixar disponível no final do vídeo, no comentário ou na descrição do vídeo. E é só um adendo que vocês vão remover essa linha se vocês não estiver usando o Visual Studio. Porque se está usando um dev++, por exemplo, o scanf funciona normal. Então a gente não precisa definir essa constante aqui que o compilador vai permitir código inseguro, digamos assim. Então, espero que tenha ficado claro. Eu fui bem devagar nesse exemplo porque ele é um pouco complexo, né? De ter que ficar executando loop dentro de loop. Então isso acaba complicando um pouco o programa. Mas no geral é isso aí. Qualquer coisa, só deixar nos comentários.